Olá, maravilhosas, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão aprender como fazer uma make básica para iniciantes, sem precisar de muitos produtos e sem precisar também de todos os pincéis para tudo, né? Então não perca, fica até o final desse vídeo para você aprender tudo direitinho. E vamos começar, claro, com o primer, né, gente? Que é o essencial. Qual é o papel do primer? O primer vai ajudar a tirar esses furinhos, ó, que a gente tem aqui. Eles ficam bem abertos, ele não deixa a pele ficar lisinha, a base, a pele ficar intacta, né? E o que eu vou usar hoje vai ser o da Bruna Tavares, que inclusive já tá até acabando, mas eu sou apaixonada, gente, nesse primer. O pior é que eu não achei mais pra comprar dele, mas eu gosto muito. E eu vou aplicar aqui com os dedos mesmo. Peguei aqui um pouquinho, vou colocar desse lado, você pode aplicar com pincel, mas eu vou aplicar aqui com os dedos mesmo para ficar mais prático também. E aí a gente vai espalhando assim, você pode dar uma esticadinha na pele. Ó, você percebe que na hora que você aplica, a pele já começa a ficar lisinha, né? Sem os furinhos. E eu vou aplicar mais aqui do outro lado também. Gente, usar o primer é fundamental, porque o primer vai deixar a pele perfeita para base. Você não tem como usar a base sem usar o primer, porque fica mostrando. Fica bonito depois, mas não fica uma make assim perfeitinha, né? Pronto. Com o primer aqui todo aplicado, nós vamos começar com a base. E a base que eu vou usar hoje, que eu gosto muito, mas que uma pena, né? Que é difícil a gente achar mais agora nas lojas, é essa que é a da Paiô e da Boca Rosa. Eu gosto muito dessa base, eu acho que ela tem uma ótima cobertura. A que eu uso é a Márcia. Inclusive, se vocês tiverem recomendação de alguma base também boa, que vocês já usaram e já testaram, podem me indicar aqui nos comentários, porque eu vou testar. Eu tô atrás de outra base para usar, porque essa aqui logo eu já não vou mais achar para comprar. E eu preciso de uma outra base. Eu não vivo sem base, gente. Eu amo me maquiar. Todos os dias para trabalhar eu tenho que passar. E aí eu vou aplicar com esse pincel. Esse pincel aqui eu gosto de aplicar com ele, porque ele tem todas as cerdas bem juntinhas, tá vendo? Então ele espalha super bem. Espalha super bem. Se você ter blindagem em casa, você pode usar também. Porque a blindagem ela ajuda, né? Mas ainda fixar essa maquiagem. Ela ajuda também, se você for para alguma festa, você ficar o dia todo com a maquiagem intacta, né? A blindagem é perfeita. E aí você vai espalhando bem espalhadinho tudo. Ignorem o tanto de espinhas que eu tô no meu rosto, viu, gente? Ignorem. E aí você vai espalhando. Se você tiver esponja em casa e querer aplicar com a esponja, não tem problema. Aí se você for aplicar com a esponja, é sempre importante que você tenha umedecido ela, porque fica bem melhor para espalhar no rosto. Eu gosto muito. Para aplicar bem a base nessa região da sobrancelha, eu acabo passando um pouquinho em cima, mas não tem problema, porque depois a gente vai usar sombra, vai dar uma escurecida nela, mas é só para ficar bem espalhado mesmo, porque geralmente quando a gente passa a base aqui nessa região, sem às vezes passar um pouquinho perto da sobrancelha, acaba ficando, mostrando, né, que tá uma partezinha sem base e outra não. E aí você vai espalhando. Espalha super bem. Gente, eu amo essa base, eu não sei o que vai ser de mim quando eu não achar mais pra comprar. Eu não sei. Preciso de indicações urgentes. Pronto, com a base já toda espalhada no rosto, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou começar já a preencher a sobrancelha. A ordem da maquiagem é você que escolhe. Entendeu? Eu vou passar agora a sobrancelha logo, que eu prefiro. Eu gosto de fazer o acabamento por último,
com pó, essas coisas, mais por último. Mas eu quero já deixar a sobrancelha aqui toda pronta. E eu vou encostar mais um pouquinho na câmera, que é pra vocês verem. Ó, eu vou pegar esse pincelzinho aqui de pentear a sobrancelha. Inclusive tá tudo sujinho já de maquiagem. E você vai tentar fazer... Gente, deixa eu mostrar pra vocês. A paleta que eu tô usando é a da Bruna Tavares. Não precisa você ter uma paleta específica pra sobrancelha. No meu caso, como meu cabelo é preto, eu vou usar uma preta aqui mesmo que tem. Mas claro que não dessa cor necessariamente. A gente vai fazer só uma listrinha aqui, depois esfumar um pouquinho. Vai ficar tudo bem natural, viu? Mas a paleta que eu estou usando é essa. Mas lembrando que você pode improvisar com a paleta base que você tiver em casa, viu, gente? Por mais que eu tô fazendo tutorial com base da Boca Rosa, com essas coisas, mas é o que você tiver em casa. E eu gosto de preencher dessa forma. Você vai pegar aqui, ó. Eu nunca gosto de começar do início. Eu gosto de começar dessa parte. E você vai pegar e vai fazer assim, ó. E vai seguir esse alinhamento da sobrancelha. Aí aqui você vem, ó, você vai preencher essa parte por fora. E aí a gente depois vai pegar e vai esfumar. Já preenchi esse lado, adiantei um pouco para o vídeo não ficar tão longo. E com o pincel, depois que você passa embaixo, que você tira todo o excesso, aí é que você vem aqui em cima de leve e dá uma contornadinha de leve. Não tem necessidade de ficar deixando a sobrancelha tão escura, a não ser que você goste, eu gosto mais naturalzinha, sabe? E igual eu tava falando da sombra, gente, se você tem a sombra, a paleta específica pra sobrancelha, você pode usar a específica para sobrancelha, viu? Eu tô improvisando com essa porque eu não uso muito mais sombras na sobrancelha, né? Eu tô preferindo agora usar ela naturalzinha mesmo com gelzinho, mas só para mostrar aqui para vocês como que também preenche, né, a sobrancelha. Então não tem nenhum bicho de sete cabeças. É tudo bem leve. Se você errou na hora do preenchimento, tipo, não seguiu a linha retinha, não tem problema também, porque a gente vai corrigir com o corretivo, que é bem fácil. Então eu deixei aqui a minha sobrancelha bem clarinha, não quis escurecer muito. Se você querer escurecer, pode escurecer, vai do seu gosto. Mas como eu tô preferindo naturalzinho, eu vou deixar ela assim um pouquinho clarinha, tá vendo? E aí eu vou pegar aqui agora um corretivo. Tô usando um corretivo bem baratinho e simplesinho mesmo. O corretivo, ele é um tonzinho mais claro que o tom da minha pele, porque realça, é pra realçar a sobrancelha, então tem que ser um tonzinho mais clarinho do que a nossa pele. Não posso usar um branco, mas tem que ser um tonzinho mais clarinho. Gente, ignore o barulho, viu, que tá aqui na rua. Você vem e pega aqui, ó, e faz essa linhazinha aqui também. Olha, tá vendo? Consegui seguir aqui direitinho. Não tem dificuldade nenhuma. Pronto. Você vê que já corrige tudo. Se tiver sombra que caiu aqui, ou se tiver alguma parte que foi contornada errada, você tenta ir certinho com o pincel de corretivo, né? Que você consegue alinhar tudo e limpar e deixar a sobrancelha certinha. E aqui já passei o corretivo entre a sobrancelha, agora a gente vai tirar essa marcação. E eu vou tirar com um pincelzinho ou com o próprio dedinho mesmo. Você pega, ó, e você faz dessa forma, tá vendo? Vai tirando que ele vai ficando clarinho também. Tem um pincelzinho aqui se você querer tirar, mas eu vou preferir tirar aqui rapidinho com o dedinho mesmo. Gente, e agora eu vou passar aqui nessa região dos olhos. Essa parte aqui eu gosto de passar bastante para selar bem. E eu não sei se vocês percebem, mas eu passo aqui pra cima também um pouquinho. E eu passo até um pouquinho nessa região que eu ainda vou passar o blush, porque eu gosto de selar essa parte também com translúcido. Porque quando eu venho com o blush, eu sinto que mistura o blush com o pó translúcido. Eu acho que fica uma coisa mais suave assim também. Não sei, eu gosto.
Eu não sei por que eu prefiro fazer dessa forma. Aí você vai passar assim. Vamos passar desse outro lado aqui agora também. Nessa região dos olhos. O pó translúcido que eu tô usando é o número 3 da Playboy. Eu gosto dele. Pra usar no dia a dia. Como eu me maqueio todos os dias, então eu gosto de pegar um pó translúcido mais baratinho. Só a base que eu não abro mão porque eu sou apaixonada naquela. Mas o pó translúcido pode ser esse aqui mais baratinho mesmo. A gente usa muito, né? A gente passa praticamente quase o dia todo selando a pele, principalmente para quem tem pele oleosa, igual a minha. E aí eu fiz aqui, agora passei o translúcido, e aí é que eu venho. Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha ordem de maquiagem é toda doidinha, né? Eu faço tudo ao contrário, mas eu gosto dessa forma. E o blush que eu vou usar é esse aqui da Catherine, que é o Roman da Catherine. Esse blush Roman aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem mais ou menos. Ele tem um brilhinho. Eu sou apaixonada por esse blush. Ele pega o pincel, dou uma batidinha. Só que eu tiro o excesso, viu, gente? Ele é bem pigmentado, então a gente não pode usar diretamente, senão marca e não fica legal, né? Vai ficar marcado e fica difícil depois pra tá tirando, pra tá esfumando. Demora muito. E aí eu tiro o excesso aqui, mas você também pode tirar o excesso aqui mesmo no braço. Passou aqui, aí você vem, ó, dando as batidinhas. Percebem que é em cima do translúcido que eu selei aqui, né? Ó, tem gente que passa primeiro o blush para depois o translúcido. Eu gosto de fazer dessa forma. E aí eu gosto de dar uma passadinha assim e subir um pouquinho, sabe? Eu gosto de fazer dessa forma. E eu já passei aqui o blush, mas se você ver que tem necessidade de dar uma passadinha a mais, você pode pegar e ir retocando e pode ficar à vontade. Se você gostar de um blush mais escurinho e tudo, aí você pode também passar mais, né? Vai do gosto de cada pessoa. E aí eu percebo que o meu ficou só um pouquinho mais escuro do que eu uso, do que eu gosto, né? Mas aí, como eu vou tirando o excesso do translúcido, eu gosto de tirar com esse pincel que é bem gordinho, porque eu acho que ele espalha bem, sabe? Ele espalha, ele tira bem. Eu fecho um pouquinho o olho, passo um pouquinho também no olho, porque no nosso olho também foi base, né? Corretivo, base. E a gente tem que tirar também o excesso. E eu não usei corretivo aqui nessa região, porque eu não gosto muito, assim, de usar o corretivo aqui embaixo. Ainda mais pro dia a dia. Mas se a pessoa querer usar o corretivo, não tem problema nenhum. Pode usar o corretivo também. E tem pessoas que preferem usar só o corretivo, né? Mas como eu não abro mão da base, eu passo. Agora, se você tiver muitas olheiras, é preciso usar um corretivo para estar ajudando a dar uma camuflada e clareada, né? Para camuflar tem que ser um corretivo do mesmo tom, para clarear e dar uma iluminada no rosto, precisa ser um tom mais claro. Aí você pode estar comprando 2 corretivos para você estar tendo para usar dessa forma. E aí eu pego esse pincel. Percebi que o blush ficou um pouquinho escuro. Eu não gosto de passar o pincel do blush pra ir tirando o escuro que ele deixou, porque o pincel fica muito carregado de blush, então acaba que piora a situação. Tem pessoas que conseguem, mas eu prefiro tirar com o próprio do pó mesmo. A gente já selou aqui a pele, né? Não vamos mais utilizar ele. E aí eu pego e faço isso aqui em cima do blush. Dá uma suavizada e fica tudo certo. E eu já passei aqui o blush e agora nós vamos pro iluminador. Eu não tenho um pincel específico para iluminador, eu improviso. Eu não acho que tem necessidade de você ter 12, 13 pincéis para você fazer uma maquiagem. Só se você for maquiadora, mas se você tá sendo iniciante, se você querer comprar, não tem problema, mas se você achar que não tem necessidade, não tem mesmo. Você pode pegar o próprio de sombra
que é esse, ó, o de esfumar, né? Passar, o iluminador que eu estou usando é o da Bruna Tavares. Esse iluminador eu tenho já há um tempinho, eu gosto muito dele. E você faz assim, ó. Geralmente o iluminador nós passamos nessa regiãozinha, né? E eu gosto de subir aqui um pouquinho. Se você querer um blush, um brilhinho no fundo, esse da Bruna Tavares também, ó, ele é um iluminador perfeito para isso. Ele serve como sombra também, né? E também como iluminador. Quando eu quero que o blush fique com um brilhinho, eu pego no iluminador e faço isso aqui, ó. Fica lindo. Ele deixa um brilhinho perfeito no blush, sem ser exagerado. Todo mundo elogia, todo mundo gosta e me pergunta como que eu faço. Se você preferir, se você for uma pessoa bem discreta, não tem necessidade de fazer isso, você pode pegar simplesmente um pincelzinho, pode improvisar com o seu de sombra mesmo. Se você querer comprar, pode comprar também, que é bom você ter, né? Um pincelzinho de iluminador. E você vai e faz assim, ó. Eu gosto de passar dessa forma. Eu gosto de deixar sempre um brilhinho aqui e aqui assim. Mas claro que não é nessa região toda que a gente passa, mas eu gosto de passar. Mas não tem problema, fica bem bonito, viu? E eu tô falando isso, gente, sobre os pincéis. Não é pra você não comprar. Claro que se você tiver interesse em comprar, não tem problema nenhum, você pode comprar. Mas eu falo pra quem é iniciante ou pra quem não tem condições de comprar tudo, todos aqueles pincéis, entendeu? Não há tanto uma necessidade. Eu consigo fazer uma maquiagem sem todos aqueles pincéis. Eu acho que qualquer pessoa também consegue. E improvisando com os que tem mesmo, dá pra fazer uma make perfeita aí. E agora nós vamos pro olho. Se você é uma pessoa super básica e você acha que fez a sobrancelha, passou a base, já tá o básico, já tá bom pra você, você pode ficar nessa parte. Mas se você gosta de também passar uma sombrinha no olho, pra dar um arzinho de saúde, dessas coisas, ou você pode ou reaproveitar o pincelzinho do blush, eu já fiz muito isso, quando eu estou com muita pressa, aproveito que eu já apliquei blush, pega de levinho e passa pra dar uma corzinha, ou você pode pegar o específico pra sombra mesmo, né, pros olhos, que pra sombra tem vários, né, tem o de esfumar, tem um menorzinho de esfumar côncavo, tem tudo. Eu tô com esse aqui, você pode pegar também, ou blush, tem pessoas que improvisam com blush, pra fazer sombra também. Ou você pode especificar também com a sua paleta, pegar um tonzinho, o tom que você querer, se você gosta de um mais escurinho, mais forte. Eu vou passar esse daqui que tá bem clarinho, ó. Nada que a gente, tipo, vá diretamente com o pincel igual blush, sombra, a gente deixa de tirar o excessozinho aqui na mão. Porque se a gente passa ele diretamente, vai marcar alguma parte e isso pode dificultar mais ainda pra você. Aí você pega, ó, e de leve aqui. Se você tem alguma fitinha pra você passar aqui e grudar, fica bem bonitinho também, viu? Fica bem certinho a sombra. Eu começo a fazer os movimentinhos assim, bem levinho, pra aplicar essa sombra. Eu quero algo bem básico, mas se você querer um tom mais escurinho, não tem problema. Eu dou uma chegadinha aqui bem mais próximo um pouco da sobrancelha. E aí agora eu vou pentear essa sobrancelha pra cima. Eu gosto. Eu acho que fica bem bonitinho. Depois é só você fazer dessa forma. Aí ela fica bem desenhadinha. Eu tô penteando com essa escovinha, aproveitando que é do gelzinho da Melô. E gosto bastante, viu, gente? Fica lindo. E se você também não querer passar sombra e querer só pentear sua sobrancelha já bem preenchida, fica perfeito também. Vamos pros lábios, né, gente? Eu vou usar esse pincelzinho que nem é específico pra isso. Mas vou improvisar e vou passar também um lápis aqui, que ele tem uma cor vinho da Ruby Kiss. Eu amo esse lápis. E aí a gente vai contornar assim, ó. Tá vendo? Vamos contornar os lábios e depois a gente esfuma. Vou passar aqui dessa parte.
E pra finalizar essa parte aqui dos lábios, eu vou usar esse batom que eu tenho. Eu amo a cor dele, gente. Linda demais. A cor dele é bem bonita. E como eu contornei os lábios, quando eu faço isso pra espalhar, ele junta com a cor do lápis que eu contornei e fica uma cor bem bonita. Eu vou espalhar direitinho aqui e volto pra mostrar pra vocês. E a máscara de cílios que eu vou usar pra finalizar também essa make, meninas, é a Curvia Longa da Tracta, que eu já tenho também tem um tempinho, eu gosto bastante. E ela dá um volume especial nos meus cílios, eu gosto. E esse é o resultado da nossa make, ó, meninas. Básica. Ó, blush, olha só o iluminador, gente, que lindo. Ó, a máscara de cílios ficou bem discreta também. Sobrancelha.